participou nesse vídeo porque possivelmente você já passou por situações como eu me sinto muitas vezes, sobrecarregada. Não é só um cansaço físico, muitas vezes é um cansaço mental, emocional e até mesmo espiritual. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a resposta que a gente tem que dar a isso, que é o descanso. Mas não descanso de dormir 8 horas por noite, ou enfim, de passar o dia inteiro em casa. É claro que isso também é importante. Mas a gente vai falar do descanso que vem do Senhor. O descanso como princípio. Também vou contar um pouco como foi aqui em casa, em alguns momentos em que a gente estava se sentindo sobrecarregado, o Gustavo trabalhando muito, e como isso afetou a nossa família. Bora lá? Vem comigo então. Desde o início da criação, Deus instituiu o descanso. Em Gênesis 2, versículo 2 a 3, diz o seguinte: No sétimo dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o sétimo dia e declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra da criação. Vocês acham que Deus estava cansado? Claro que não. Ele, na verdade, não descansou por conta do cansaço, mas sim para criar um ritmo, para criar um ciclo, uma pausa intencional. E mais tarde, esse ritmo lá em Êxodo com Moisés virou mandamento. Então, o que a gente pode ver é que o descanso faz parte da criação. Ele é um mandamento pra gente. Ele é obediência, ele é confiança no Senhor. Quando não descansamos, a gente tá falando para Deus o seguinte: Deus, eu preciso controlar tudo, não posso parar. E hoje, realmente, a gente vê essa questão dessa produtividade tóxica, né? De fazer mais a qualquer custo. Porque o mundo, ele considera o descanso como um luxo e não como um princípio. A gente vive numa cultura que fazer mais é sempre melhor. Mais conteúdos, mais notificações, mais vídeos para assistir, mais publicações para curtir, mais redes sociais para atualizar. E a vida com Deus não é dessa forma. Isso acaba que nos deixa ansiosos, sobrecarregados e, ironicamente, improdutivos também. No Salmo 127, versículo 2, diz o seguinte: É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Nossa, muito profundo, né? Deus, ele tá cuidando da gente enquanto a gente descansa. A gente precisa entender que isso é uma verdade pro nosso coração, que descansar não é perder tempo, mas sim entender que Deus está no controle de todas as situações. E ainda mais hoje em dia também, que a gente tem as redes sociais, né? Onde a gente acaba que inconscientemente vê a vida dos outros e se compara muito. Então acaba que a gente se torna mais sobrecarregados ainda mentalmente. Acaba que só vai piorando esse peso que nós temos dentro de nós. Ano passado eu li um livro que se chama A Pirâmide da Sabedoria. Vou ler o nome do autor, que é Brad McCrae, meio difícil. Ele propõe, então, uma pirâmide inspirada na pirâmide alimentar, mas para nossa alma. Ele mostra no livro que o que a gente tem consumido tem nos afastado e nos distraído de Deus. Que muitas vezes a nossa pirâmide realmente começa com horas no celular, horas no trabalho, horas, né, fazendo coisas inúteis, sendo que a pirâmide deveria ser diferente. Primeiro a Bíblia, depois a igreja, depois a natureza e a beleza, depois livros e depois, por último, internet e redes sociais. Mas o que tem acontecido é que nós nos alimentamos muitas vezes com o oposto. A gente tem se alimentado com fast foods ao invés de nos alimentar com comida de verdade, com o alimento que vem do Senhor. E isso explica muito o cansaço que nós sentimos na alma. A nossa fonte de nutrientes está escassa, está rasa, porque a gente tem se alimentado de coisas que não são nutritivas para nossa alma, ao invés da gente se alimentar com o que é rico, com o que é precioso. Tem uma frase que ele diz no livro: a sabedoria está onde a profundidade e a verdade habitam, e isso raramente é encontrado em algoritmos. Não vai ser encontrado em redes sociais. A verdade e a revelação plena do Senhor está aqui. E é aqui que a gente precisa buscar isso. É na comunhão com os irmãos, é na natureza, na contemplação, na meditação. São nesses lugares em que a gente vai conseguir ver a face de Deus e conhecer Ele de fato.
e a partir disso nos encher e nos preencher com as verdades, com o Espírito Santo, para realmente viver uma vida de descanso. E hoje a gente vive essa questão do peso das muitas opções, né? Porque tudo é demais. Todo dia tem música sendo lançada, todo dia tem série sendo lançada, filmes. Hoje em dia a gente passa mais tempo escolhendo um filme na Netflix do que propriamente assistindo, né? Então, essas coisas, essa questão de ter que estar decidindo o tempo todo causa uma exaustão muito grande na nossa mente. E isso tem nome, que é a fadiga da decisão. O nosso cérebro, ele acaba ficando cansado de ter que escolher. E a nossa vida espiritual também sofre com isso. Muitas vezes a gente passa mais tempo escolhendo entre os 10 sabores de sorvete que a gente tem disponível, ao invés de parar e ouvir Deus dizendo: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. A quietude virou resistência, mas é nela que nós vamos encontrar sabedoria. E aqui em casa a gente passou por um tempo muito difícil no sentido de que o Gustavo estava trabalhando demais. Ele trabalhava o dia inteiro fora, voltava para casa, trabalhava mais. Fim de semana, sábado e domingo ele trabalhava. E eu e o Estevão, a gente estava sentindo muita falta dele. Até que o Estevão começou a não rejeitar ele, mas não preferir tanto a presença dele por conta desse afastamento. E também essa questão do Estevão adoecer, né, eles ficam mais dependentes da mãe também. Mas foram N fatores que levaram a esse afastamento, até mesmo meu e dele, né? E até que esses dias a gente parou na cozinha e conversou. Parece que a gente nunca descansa. A gente tá sempre pensando: eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, mas agora isso, agora eu podia estar fazendo aquilo. E a gente conversou. E eu falei pra ele: amor, descanso é uma decisão, né? Se fosse fácil, Deus não teria dito que isso era um mandamento pra gente. E isso exige esforço da nossa parte, isso exige intencionalidade. E até mesmo essa semana, praticamente todos os dias, a gente tem dormido às 9h30 da noite, porque a gente tá acordando bem cedo. Então, a gente decide que 9h30 da noite nós vamos dormir e não importa o que temos que fazer. Domingo também é um dia que a gente tira pra descanso, pra tempo em família mesmo, sabe? E não ficar se preocupando só com o trabalho, com faculdade, com estudo, com demandas, dar conta das coisas. Então, é sobre isso, é sobre decidir ter um tempo de descanso, sobre decidir parar e viver os momentos de forma intencional, sabe? Estar presente, né? Muitas vezes a gente tá ali, mas não tá com a cabeça em outro lugar, ou tá mexendo no celular, tá pensando nas coisas que tem que ser feitas. Mas não, Deus deseja que a gente seja presente nos momentos em que a gente está vivendo, que a gente desfrute da presença uns com os outros, até mesmo na nossa solitude, na nossa meditação, né? Que a gente esteja 100% presente nesses momentos. E nessa conversa, né, a gente... eu até falei pra ele assim: adianta a gente construir coisas pra nossa família e não estar com ela, e não ser família com ela? Não adianta, é tudo em vão. Em Eclesiastes, no capítulo 4, no versículo 6. No entanto, é melhor ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados com trabalho árduo e correr atrás do vento. Então é melhor ter pouco do que ter muito e ficar correndo atrás do vento, algo que não vai dar resultado nenhum. E foi um chamado para Deus pra gente então realinhar as nossas prioridades, e é o que a gente tem feito, temos obedecido. E o descanso verdadeiro, como a gente falou durante todo esse vídeo, ele é um ato espiritual. É pensar que enquanto eu paro, Deus está agindo. E essa é a essência também que a gente carrega nesse projeto por inteiro, né? De que a gente glorifica a Deus nas pequenas coisas. Como eu falei, estando 100% presente, descansando, tendo esse tempo de devocional, de se alimentar com o que realmente nutre a nossa alma, que é o Senhor, que é a palavra dele, que é a oração, meditação, contemplação, jejum, e uma vida organizada, né? Intencional em todas as áreas. E a organização, ela não é uma prisão, mas ela é um caminho pra gente viver com leveza. E foi por isso, então, que eu criei também o template Produtivamente, em que nele a gente consegue organizar todas as áreas da nossa vida, inclusive a nossa vida devocional, o nosso trabalho, os nossos estudos,
a nossa semana em si para organizar momentos de descanso. Isso aconteceu porque eu mesma precisava de um lugar para me organizar, para conseguir contemplar todas essas áreas que a minha vida abrange e glorificar a Deus, organizar as minhas prioridades para que isso tudo ocorra de forma sábia, leve e intencional. Se esse vídeo então falou com você, eu te convido a curtir, se inscrever no canal, compartilhar com quem você acha que precisa também ouvir esse vídeo. E comenta aqui embaixo como tem sido o teu tempo de descanso. Tu tem conseguido se organizar nisso? E se quiser também conhecer o Template Produtivamente, que é um planner, é uma agenda de organização pessoal, você pode clicar no link aqui embaixo. Também se quiser me seguir nas minhas redes sociais, tá tudo aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau!